Olá pessoal, está começando mais um LegislaCast, o podcast da Câmara de São Lourenço da Mata. Hoje estamos recebendo o presidente do Legislativo, vereador Leonardo Barbosa, a coordenadora do PROCON e presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB São Lourenço Camaragibe, doutora Liliane Rendal, e o vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor, também da OAB São Lourenço Camaragibe, e procurador adjunto do município, doutor Tiago Germano. Sejam bem-vindos. Nesta sexta-feira, dia 22, vai ser realizado um grande mutirão em comemoração à Semana do Consumidor. E estamos recebendo eles aqui para falar um pouquinho sobre esse mutirão. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Como vai ser esse mutirão? Quais atividades vão ser realizadas? Amanhã nós teremos o serviço do PROCON com recebimento de demandas, renegociação de dívidas, orientação jurídica em parceria com a OAB, subseccional São Lourenço Camaragibe, serviços da Secretaria de Saúde como vacina, aferição de pressão, dentre outros. E a Secretaria de Ação Social também vai estar presente com o CAD único, que é bem interessante, né? Que quem estiver precisando de fazer alguma alteração, algum registro, alguma atualização, vai ser oferecido esse serviço. E o CDL também vai se fazer presente com a emissão de extrato de SPC e Serasa, sem custo. Então vai ser de forma gratuita. Doutor Tiago, como vão ser as orientações jurídicas que vão estar à disposição? A subseccional da OAB de São Lourenço e Camaragibe, né, em parceria com o PROCON e o município, né, vão fornecer alguns colegas profissionais do direito, né, alguns advogados, para que a gente, enfim, procure ajudar a população com todo tipo de consulta jurídica, sabe? Notadamente mais voltada para a questão do direito do consumidor, que é o mote principal, né, desse evento. A gente vai estar lá para tirar dúvida com relação ao empréstimo, negativação indevida, enfim, tudo relacionado ao direito do consumidor. Eu esqueci de falar que também vai se fazer presente a Secretaria de Finanças, com negociação de ISS e IPTU, que é também bem interessante. Eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Liliane Rendal, ao doutor Tiago, o procurador adjunto, também aqui, ele os dois faz parte da comissão da OAB, né, seccional São Lourenço Camaragibe, e a você, Bia, sempre trazendo temas importantes para a gente discutir aqui no podcast. Para mim é uma honra receber vocês hoje aqui, é um tema tão importante e uma bandeira que eu levanto sempre aqui no município, né, de hoje, é de alguns anos que a gente vem lutando para que o PROCON fosse instalado no município. E hoje nós temos um PROCON que funciona na cidade, um requerimento de minha autoria, durante esses 4 mandatos meus, a gente sempre veio alimentando isso para que isso acontecesse. E para mim hoje aqui esse bate-papo está sendo muito importante, porque é uma bandeira que eu sempre levantei, que é a do PROCON aqui no nosso município. E hoje eu vejo a atuação do PROCON aqui na nossa cidade, fazendo várias campanhas, e como a Semana do Consumidor, hoje aqui, amanhã, sexta-feira próxima agora, nós vamos ter esses eventos aqui. Então, doutora, eu fico feliz de poder estar recebendo vocês aqui, e tenho certeza que quem ganha com isso é a população, porque a população vai ter suas dívidas que estão ali acumuladas, poder negociar, poder tirar seu nome do SPC e Serasa, é importante. Esse trabalho tem que ser mais divulgado, tem que atingir mais pessoas, não é? A gente entende assim também. E com mais essa semana, uma semana específica, essa semana porque é comemorada a semana, não é? Desse movimento do consumidor, desse movimento né? Mas o PROCON atua o ano todo, o ano inteiro, né, doutora Liliane? Então, eu fico muito feliz, muito bem à vontade de falar esse tema aqui nessa manhã, e já agradeço a oportunidade de você estar aqui para levar essa informação à população. Doutora Liliane, a senhora pode falar um pouquinho sobre como funciona a atuação do PROCON todos os dias, e não só na Semana do Consumidor? Diariamente o PROCON recebe demandas de todos os tipos de infração ao direito do consumidor. Foi relação de consumo, o PROCON ele tem uma atuação.
As pessoas pensam que só compra e venda de mercadorias caracteriza consumo, mas a prestação de serviço também está elencado dentro de uma relação de consumo. Você contratou o serviço de um marceneiro que sempre chega lá, e o marceneiro de repente não entregou o móvel em tempo, ou não entregou como foi solicitado. Na maioria das vezes ele não entrega, então a demora na entrega, já recebeu o pagamento. O PROCON tem tido bastante êxito nessas demandas. O serralheiro que não entregou a grade, o vidraceiro que recebeu pelas esquadrias de uma janela e de uma porta e não cumpriu com o prazo, não cumpriu com o que foi ajustado com o consumidor. Nós também atuamos nisso. Vai muito também garantia, né? Produtos que estão na garantia e que tiveram de alguma forma problemas, troca de mercadoria. Mas o que hoje é predominante lá são as fraudes bancárias. Todos os dias é fraude bancária. E além dos empréstimos fraudulentos, hoje a gente tem uma demanda que está se colocando na aposentadoria ou na pensão, descontos de associações tipo servidores públicos. E a pessoa sempre foi seletista, nunca teve nenhum vínculo, e está lá o desconto de uma associação de servidor público federal, associação que se encontra localizada em São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, até de outros estados, que não tem qualquer vinculação com Pernambuco e nem com o consumidor. E aí acontece que a maioria da população não confere. Uhum. E como são descontos de R$36, R$40, eles nem percebem que está sendo descontado aquilo ali. Algumas situações têm um empréstimo, a maioria tem empréstimo, então não está recebendo 1.412, está recebendo 1.100, 1.200, acha que é o empréstimo, mas na verdade está embutido, está também constando ali esses descontos. Então, graças a Deus, a gente está conseguindo, em muitos casos, sem sequer ter audiência. Entrando em contato, está havendo a devolução. Essa semana nós tivemos 2 devoluções e superaram R$1.400. Porque nós conseguimos identificar o período, né? Delimitar o período que houve o desconto e eles devolveram tudo. Judicialmente, eles receberiam o dobro, mas quanto tempo Perfeito. Demandaria? E no PROCON a gente está conseguindo de imediato. Não passou 15 dias. Sobre a negociação de dívida, também é importante a população saber, com relação à prestação de serviço, que escola, faculdade, CELP, Compesa também realiza, né? Não só cartão de crédito. Não só cartão de crédito, banco, mas dívidas com escola, com prestador de serviço, qualquer empresa. E assim, parece que é propaganda, mas não é não. Nós temos descontos que vão até 90%. É impressionante. Claro que quanto maior o tempo, né? Quanto mais velha a dívida, maior o desconto. Essa é a tendência. Quanto maior o tempo, né? Mais velho for a dívida, maior o desconto. Mas isso não impede. Nós tivemos um caso lá com um banco que o rapaz deixou que a maioria empresta cartão. A maioria também, nós temos esses casos, né? Emprestou para o vizinho, para um amigo, para algum familiar e aquela pessoa não cumpriu. Porque quem procura o PROCON é aquele que é bom pagador, mas que por algum motivo se tornou inadimplente, né? E geralmente por conta de terceiros, ou mesmo porque ficou desempregado, a pandemia, N coisas. E aí, esse consumidor ele ficou inadimplente no mês de março de 2023. E no mês de outubro nós tivemos a audiência. Eu vou até falar o nome, que foi o Banco Itaú. Ele fez uma proposta assim fantástica, parcelada em 20 vezes, e ainda ele poderia diminuir aquele valor da parcela se ele pagasse antes. Então até o dia 20 ele ia pagar R$200, mas se ele pagasse antes do dia 20, ele ainda tinha um desconto e ele pagaria menos. Hoje eu fiz um acordo nesses moldes.
que pagando até o dia 21, ela tinha um desconto de 47,58%, 50% da parcela. Então, vê como esse acordo caiu. Isso demonstra também a importância do PROCON, né, doutora? Sim. Porque isso na esfera judicial dificilmente chegaria a um acordo, né? Não. Até porque o banco, enfim, a instituição, a empresa reclamada, ela vai ter o custo ali com advogado, todo o custo processual. Então, o PROCON elimina tudo isso e traz uma conversa na mesa que possibilita acordo dessa E muito natureza mais célere. para favorecer o consumidor. E como a senhora disse, quem procura o PROCON é o bom pagador, né? Bom pagador. O mal pagador, ele não está preocupado se vai ser negativado, se vai ser executado, enfim. Né? Isso é muito importante. Parabéns a toda a equipe do PROCON de São Lourenço. Obrigado. E assim, eu acho fantástico, na verdade. Porque como advogada eu vejo a dificuldade hoje que é demandar judicialmente. Perfeito. Quanto demora? Então, o consumidor chegou ontem lá, ele ajuizou em novembro. A audiência seria para novembro do ano passado, né, de 2023. E ele, por ser idoso, solicitou a antecipação e aí essa audiência ocorreu em novembro de 2023 e ainda não saiu sentença. Pois é. E ele está lá, né? Preso, porque não tem sentença, não teve acordo. Então, é muito interessante esses acordos que nós fazemos lá. E eu digo até o respeito que os bancos, as operadoras de cartão de crédito, de telefonia celular, as empresas, de modo geral, elas têm um respeito muito grande ao PROCON. Que antes de trabalhar lá, eu não sabia que tinha... Eu sabia que tinha o PROCON, claro, mas eu não sabia desse respeito das empresas para com o PROCON. Existe o sistema do Proconsumidor, então eles têm meio que um score. Tem nota para as empresas que respondem ao PROCON, que celebram um acordo junto ao PROCON. Então eles crescem em nota perante os órgãos governamentais. Então isso para eles é vantagem, é interessante. Então eles nunca deixam de comparecer. É incrível como eles comparecem. Eu não tenho falta de ausência do fornecedor lá. Eu posso ter de uma empresa assim, que não é muito conhecida e que às vezes desconhece a importância, mas as grandes empresas, elas comparecem em massa. Não tenho ausência de fornecedor lá. E comumente eles trazem proposta. E se é renegociação de dívida, é certeiro ali, eles sempre chegam com proposta. A senhora falou de fraude bancária, eu vou aproveitar para tirar uma dúvida. Eu tenho uma familiar que ela teve o cartão dela fraudado e compraram 40 mil. Sempre que a gente entra naquele site de negociação do Serasa SPC, eles dão uma média de 2 a 3 mil de negociação. Seria interessante ela ir a esse mutirão presencial e Sim. tentar negociar Sim. novamente? É bem interessante, Principalmente cartão de crédito, né? principalmente. Ao longo desses anos, como vereador aqui na cidade, a gente, como já falei, levantou essa bandeira do PROCON. Inclusive, a Câmara de Vereadores já foi palco de o PROCON móvel, sei lá, né? E às vezes o PROCON veio aqui, a gente conseguiu trazer o PROCON móvel aqui no município, e aí teve um período que teve que que eles veio naquele micro-ônibus e atendia a população. Mas teve um probleminha e pediram para eu arranjasse uma escola para colocar o PROCON móvel aqui e ficasse numa escola. E estava no período de férias e eles ficaram na escola. Mas era tanta demanda que o município tinha, muita demanda, que o PROCON foi ficando, e aí passaram 3 meses aqui. E chegou o ponto de a gente ter aqui, de atendimento, eu sei que no final desses 3 meses foram resolvidos mais de 1.000 pendências, negociações aqui no município. E quando as aulas voltaram, aí o PROCON não podia atuar mais na escola, eu levei para a Câmara. Ficou sendo ali no plenário da Câmara, usando. E as audiências eram no meu gabinete. Naquele dia de audiência, eu cedia o meu gabinete, o pessoal saía e os advogados resolviam lá as negociações junto com as empresas no meu gabinete. E isso aí criou uma cultura no município. Às vezes as pessoas chegam lá na Câmara perguntando ainda onde é o PROCON. O PROCON está aqui. E aí me despertou
eu fazia um projeto de lei, que hoje é lei no município, todos os estabelecimentos ter o número do PROCON. Na sua, lá, um adesivo lá, mostrando o número do PROCON. E essa lei hoje está em pleno, na eficácia dela. Os comércios de São Lourenço têm o número do PROCON. Isso é muito importante, não é? Porque as pessoas já procuram direto, já vai direto. E aí, doutora Liliane e doutor Tiago, a população, ela é uma ferramenta tão importante, o PROCON, porque todo mundo ainda não tem um acesso e não conhece ainda a força do PROCON. Como a senhora falou aqui, doutora Liliane, o PROCON, ele tem um respeito, porque a empresa, se ela não comparece a uma audiência, ela leva como se fosse uma nota negativa. E aí isso aí tem uma influência muito grande. E ainda pode sofrer uma multa, né? Exatamente. Se caso for constatado o cometimento de uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. E isso aí, na minha graduação, quando eu fazia a aula de prática, e eu fiz um período de audiência no PROCON, e eu me interessei tanto por essa matéria, eu gostei muito do direito do consumidor. Você vê que eu tive um problema com uma empresa chamada Cobrastur, que é de turismo e tal. Eu renovei eu tinha um plano lá, depois, alguns anos, eu não renovei mais. E eles renovaram automaticamente, começaram a descontar lá, sem assim, nenhuma permissão minha no banco, aí começaram a descontar aquele valor. Eu disse, rapaz, eu não já pedi para cancelar e tal. Terminou eu chegando no PROCON. E fui no PROCON Central, no Recife. E lá chamaram a empresa veio. E aí, quando a empresa mandou, que se chama preposto, né? Isso. Representando a empresa, e chegou lá, ele estava sem um documento. Sem documento nenhum, como estava representando a empresa. E aí a conciliadora ligou para a empresa e perguntou, cadê a documentação e tal? E ele disse, não, mas ele está aí, ele vai resolver. Ela falou, ele não pode resolver e eu vou agora multar a empresa. Foi tão rápido. Eles fizeram o acordo por telefone, só a gente vai devolver o dinheiro agora. E tal, uma rapidez. Isso prova a atuação do PROCON, que as empresas hoje, eles têm assim, um certo medo, não é, de não cumprir as normas que o PROCON que está ali na lei, porque eles ficam com notas negativas, isso aí atrapalha até na desenvoltura da empresa, no conceito da empresa. Então, hoje, tudo isso conta. Então, é por isso que o PROCON, ele resolve. Muitas pessoas ainda, doutora Liliane, doutor Tiago, não conhecem essa ferramenta, que é uma ferramenta que está disponível à população e é completamente grátis, sem pagar nada. Você vai e a resolução é muito resolutivo. É muito prático, como você está acabando de falar aí. Tem resolvido coisa muito rápida, porque as empresas elas têm logo, assim, vamos dizer assim, ficam com um certo medo de resolver, de ter uma nota negativa no seu estabelecimento. Então, por isso, a população ela tem essa ferramenta e tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Muitas pessoas ainda não sabem o poder que o PROCON tem em relação a essa negociação, em relação a resolver esses problemas de consumo. Eu acho que também a Compesa, né, vamos voltar um pouquinho a Compesa, também a Compesa tem recebido várias demandas da Compesa, né? Aqui na cidade. A Compesa, ela chega lá mais para negociação de dívida. Ainda a população ainda não entendeu que a prestação de serviço também é um exatamente. Ponto que pode ser resolvido por intermédio do PROCON. Então, chega lá a negociação de dívida. O grande problema lá em relação a essas prestadoras de serviço é a CELP. Porque a CELP, ela, ao contrário, ela entrou num programa do governo federal, do Desenrola Brasil, mas as propostas de acordo são aquelas mesmo de oferecida no site. Para não desenrolar. É muito difícil. E assim, até a questão hoje,
da demanda da CELP, a gente vê que são coisas bem arbitrárias. Chegou 2, 3 casos lá que o consumidor eles foram multados porque o contador estava inclinado. Nossa, a CELP manda um funcionário todo mês para aferir o consumo. Né? E aí, em determinado mês, chega a fiscalização e diz, não, o seu medidor estava inclinado e isso indica desvio. Aí aplica um TOI e aí uma multa absurda. Pronto. E aí até judicialmente está sendo difícil para a gente derrubar. Então, aí eu acho que a CELP vai ter que ser feito um trabalho em relação a essas situações, porque é bem complicado. E eles têm um monopólio, né, Léo? Eu acho que monopólio complica tudo. Tudo, Durante essa trajetória que a senhora está na frente, doutora Liliane, do PROCON, aqui no município, em média, quantos atendimentos tem feito durante o dia? Se tem, assim, as pessoas têm procurado com frequência? Sim, graças a Deus, muita gente ainda em São Lourenço não sabe que tem PROCON. Muito. É frequente essa pergunta, tem PROCON em São Lourenço, né? Mas aumentou bastante, com esses mutirões, vem aumentando a demanda, e aí nós temos, é bem imprevisível, pode ter um dia que chegue 10 consumidores e pode ter 15, 20 ao dia, atendimentos, né? Que não necessariamente registro de reclamações, porque aí nós também damos as orientações. Lá em média, eu acredito que nós conseguimos hoje sempre fechar o mês acima de 100 reclamações. Que é um avanço grande. É verdade. Porque nós tínhamos, no início, quando o PROCON iniciou aqui, tá certo que teve a pandemia e aí eles ficaram bem restritos. E aí, mas eu acho que não chegava em 100, eu acho que num semestre. E hoje, graças a Deus, melhorou bastante a demanda. Doutor Tiago, me diga uma coisa, a prefeitura, agora vamos falar como o órgão do Poder Executivo, né? O senhor é o subprocurador do município aqui, o procurador adjunto, e o PROCON está ligado diretamente à Procuradoria. A Procuradoria. Me diga uma coisa, tem alguma intenção de ampliar alguma coisa assim de investimento? A gente tem... nós aprovamos uma lei não salvo engano, o fundo do PROCON, uma coisa que o município ganhava com essas, assim, que vinha um dinheiro que ficava... As multas, elas vão para o fundo, né, do consumidor para investir nessas ações, ações educativas, na estrutura física do PROCON. Eu vejo uma certa dificuldade, doutora e doutor Tiago, a zona rural, de alcançar esse pessoal da zona rural, que tem muito problema também. Não é? E a gente poderia, não sei, criar um mecanismo de pelo menos uma vez por mês chegar nessas localidades. Sim. Não é? Levar o PROCON, por exemplo, no distrito de Laje, no distrito de Mati da Luz, porque as pessoas têm a dificuldade e até de esclarecimento também, não é? Isso aí eu acho que a gente poderia... Existem só os projetos. Né? Eu já fiz, o projeto físico ele existe, né? Está lá, está no computador. PROCON nas rádios, PROCON nos bairros, PROCON nas escolas... Tem vários projetos. A gente só não conseguiu ainda colocar em prática, porque, graças a Deus, essa demanda aumentou muito lá e aí eu não consegui colocar em prática ainda. Mas nós já temos esse tipo de projeto. É importante, é muito importante, porque a gente vai... mais um braço que chega lá na população, né? Que, às vezes... por falta de passagem mesmo, por falta de conhecimento. Isso. Aí hoje, por exemplo, nós tivemos uma consumidora que estava com pendência em 3 instituições. E aí nós fizemos o quê? Para ajudá-la, como ela é do distrito de Matriz da Luz, nós agendamos as 3 audiências para o mesmo dia. Então, foi 8, 9 e 10 horas. A mesma consumidora, ela nem se levantou, disse, fica sentadinha aí.
Por quê? Para ajudá-la. Uma que era idosa e segundo que tem uma despesa, vem de matriz da luz, tem pessoas de laje, dos assentamentos. E assim, são pessoas que realmente necessitam do PROCON. Por quê? Porque não tem esclarecimentos, não tem... hoje assina sem ler. São vulneráveis demais. São muito vulneráveis. É bem complicado, né? Mas graças a Deus que o PROCON está na nossa cidade. Quero também agradecer ao prefeito Vinícius Labanta Sim, tem sido um grande parceiro. Um parceiro, tem, né, olhado com um olhar especial. Sim. Não é? Para o PROCON. Eu lembro que quando vocês assumiram, teve alguns... veio a pandemia, essas coisas todas, mas depois teve um investimento de computadores. Ele investiu bastante, né, em computadores, né, porque a gente chegou com um computador. Na sala de audiência não tinha computador, então tinha que fazer a ata escrevia ali, depois passava para o computador da recepção e aí já deixava de atender para poder digitar a ata, fazer a impressão para as partes da cidade. Então, vê quanto tempo perdia. Então, hoje a gente tem os computadores na recepção, a sala de audiência tem computador, a coordenação tem o seu computador. Hoje nós temos os telefones, que era uma luta, o Ministério Público, inclusive, questionou, né, se existia ou não, e aí nós já apresentamos de imediato, não, já existe. Ele fez esse investimento nos aparelhos celulares e paga mensalmente a conta, né, porque o PROCON não tem recursos, né? Então quem paga é o município. E nessas ações, toda demanda é patrocinada por ele e o município, né? Então, assim, e sempre Vinícius está sempre aberto a atender os nossos apelos lá. Graças a Deus não falta nada. Eu não tenho realmente do que me queixar da parte física, não tenho. Graças a Deus, tudo certinho. Isso é importante, né? E também a localização no centro de São Lourenço, onde todo mundo tem o acesso, né? Ali na galeria ali. A Galeria São Lourenço. São Lourenço, ali bem pertinho, ali no pátio da feira, ali pertinho. E acessibilidade tem tudo, tem até elevador na galeria, né? Então, para pessoas idosas e tal. Então a gente fica muito feliz de poder... Cadeirante, chegar lá. Com facilidade. Pessoas com deficiência, porque tem o elevador, né? E encontra uma estrutura confortável. Eu acredito, pelo menos eu prezo muito em receber bem. Eu acredito que todos se sintam acolhidos lá. Pelo menos esse é o nosso propósito. É verdade, eu fui lá algumas vezes, né? Participei lá de Semana do Consumidor, também fui lá visitar, né? E fui muito bem acolhido, né? Um bolinho, um cafezinho. Então, foi muito sempre bom. Tem alguma coisa, mesmo para o consumidor, mesmo não sendo festa, época de evento, mas sempre vai ter alguma coisa lá, uma torradinha, um biscoitinho. Todo dia lá é dia do consumidor, né, doutora? Todo dia é dia do consumidor, para que eles se sentam realmente em casa. E para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre o IPTU. São Lourenço tem uma dificuldade muito grande com o pagamento, né, doutor Tiago? Perfeito. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a população a importância tanto para o dono do imóvel como para a prefeitura de ter esse pagamento em dia e que os cidadãos possam ficar cientes que amanhã também vai estar renegociando o IPTU. Perfeito. A importância do IPTU, ela é absurda, né? Porque ela permite com que o município ele tenha acesso a mais verba para melhorar a mobilidade, para melhorar a iluminação, né? Infelizmente, não só na nossa cidade de São Lourenço, mas do norte e nordeste, as cidades do interior, as pequenas cidades, tem muito essa dificuldade de arrecadação com o IPTU, não existe essa cultura de pagar, né? Mas para que o município chegue até você, isso demanda dinheiro, né? E esse dinheiro, ele parte do cidadão, né? A gente tem que pagar os nossos impostos em dias, né? E a importância disso é que a gente consegue possibilitar ao município, né? Ou melhor, ampliar a capacidade do município de trazer benefícios para a própria sociedade, né? Então, quem tiver com débito de IPTU e quiser amanhã negociar, a gente está de portas abertas aí para chegar na melhor resolução. Vocês podem aproveitar, olhar para a câmera e falar todas as informações sobre o evento para a gente poder... Vou deixar com a minha presidenta, a minha eterna presidenta, a doutora Então, eu Liliane. gostaria de convidar todos para amanhã na Praça Timulião Maranhão, que fica em frente ao supermercado Estrela, ao lado do Kodai, entre a praça, o pátio da feira e o mercado público, de 8 ao meio-dia. Nós estaremos lá com a saúde, que vai
está com serviço de vacina, influenza, Covid, são vários tipos de vacina, aferição de pressão arterial. Muito importante, o CadÚnico vai estar lá, a equipe do CadÚnico fazendo alteração, atualização, retificação, inclusão de documentos, enfim. Todo o serviço do CadÚnico que você precisar, amanhã vai estar sendo ofertado nesse evento. Nós teremos também o CDL, que vai emitir o extrato do SPC e Serasa, sem custo, vai ser de forma gratuita. As orientações jurídicas com os nossos advogados que compõem a Comissão de Direito do Consumidor da OAB, seccional São Lourenço Camaragibe, e a equipe do PROCON que vai estar lá para receber demandas da relação de consumo e bem como fazer renegociação de dívidas. Essas negociações de dívidas, como eu já falei, acontece de ter 90% de desconto. Então, são descontos que chegam a 90%. Além de negociação de IPTU e ISS. Espero todos vocês lá. Eu agradeço a presença de vocês e deixo o Queria reforço. só falar um pontozinho que não tá no evento de amanhã, mas que eu acho bem importante, Léo. Hoje é o dia do portador da síndrome de Down. Mas dia 2 de abril é dia do autista. E nós vamos fazer uma palestra sobre o direito do autista. Mas é uma palestra voltada ao direito do consumidor. Porque são muitos. Hoje, com a ampliação de diagnósticos, que eu conversei com a presidente da AMA, e hoje nós temos laudados de crianças, 500 crianças com laudo de autismo. Em diversos níveis. Né? E assim, é um índice muito grande. Né? E da mesma forma que cresceram esses diagnósticos, os direitos também, graças a Deus, eles foram ampliados. E nós vamos esclarecer, colocar isso tudo para os pais, para os familiares que tenham interesse. E eu acho bem interessante a participação dos pais nesse evento, que ainda é uma extensão do mês do consumidor, só que nós vamos realizar no dia 3 de abril, que é um dia após o dia que vai ser comemorado, celebrado o dia do autista, às 10 horas, no dia 3 de abril. Só não tenho definido ainda o local. Mas já estão todos convidados. Aí fiquem atentos só para saber o local e participar. É muito interessante. Vai ser muito proveitoso para os pais e familiares. Eu gostaria desse momento também de agradecer a importância desse bate-papo aqui. Agradecer ao Dr. Tiago. Isso aí eu sei que já tem muita atividade para resolver no município, muita demanda, mas deu um tempinho aqui para a gente fazer esse bate-papo. A doutora Liliane também. Leve o nosso abraço a todas as equipes. A toda a equipe lá do PROCON, Obrigada. Leve lá o meu abraço. E agradecer a Beatriz por estar aqui mediando esse bate-papo aqui conosco. Queria agradecer a presença de vocês e dizer que as portas do LegislaCast vão estar sempre abertas para a gente entrar na casa da população através desse podcast tão importante para o município. Léo, a gente que agradece a oportunidade de vir falar à população de São Lourenço, né, sobre esse tema e esse braço tão importante para a sociedade que é o PROCON. E saibam que para o que precisar estaremos sempre à disposição. Não só o PROCON, mas também a Procuradoria e a OAB de São Lourenço Camaragibe. Eu faço minhas as palavras do Dr. Tiago, nosso procurador adjunto e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, subseccional São Lourenço Camaragibe. É um prazer sempre, Léo, estar aqui com vocês e estamos às ordens. Precisando, pode contar conosco. Bia, muito obrigada. Você sempre é um encanto, né? Obrigada, gente. Todos os episódios do LegislaCast estão disponíveis no YouTube da Câmara Municipal de São Lourenço da Mata. Acesse e confira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.